Ministério Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Local: Avenida Ângelo Corsetti, número 1478, em frente ao Colégio Fioravante Weber. Por todo lado, sou abençoado. Na Igreja Águias do Senhor, muitos têm recebido milagres e vidas têm sido totalmente transformadas pelo poder de Deus. Faça você também parte dessa obra. Traga sua família e seja abençoado. Cultos quarta-feira, às 15 horas. Um milagre está esperando por você. Na Avenida Ângelo Corsetti, 1478, bairro Pioneiro, em frente à Escola Fioravante Weber. Ministério Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. A voz do Senhor é poder. Programa A Voz do Senhor, da Igreja Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Na responsabilidade, Pastor Denner Galeão. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. A paz do Senhor, Shalom! Deus abençoe a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, você que está me ouvindo nesse momento, escutando nesse momento a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Fico feliz de saber que você está aí do outro lado, dando ouvidos, dando crédito à palavra de Deus, crédito à palavra do Senhor. Estamos falando sobre os 7 tipos de pessoas que Deus não ouve, que Deus não responde às suas orações. E eu estou muito feliz de poder compartilhar essa palavra com vocês. E pode ter certeza que assim como estou aqui ministrando esta palavra, estou também ouvindo e recebendo esta palavra dentro do meu coração. Agora, é claro que nós precisamos fazer alguns exercícios. Eu estava agora aqui mesmo, estava exercitando, peguei um papel, peguei uma caneta e eu estava aqui anotando, fazendo aqui, as minhas anotações de quais são os tipos que nós já vimos. Eu estava aqui puxando pela minha memória, puxando os tipos, os versículos, a palavra. E eu confesso para vocês que eu mesmo que estudei, que li, que tenho aqui o material nas minhas mãos, tive dificuldade de lembrar. Quais são os 5 que nós já vimos, e hoje nós vamos ver o 6º tipo de pessoa. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que somente as pessoas esforçadas e interessadas vão gravar isso, vão anotar, vão aprender, vão estudar. Não vão apenas ouvir e pronto. Não. Porque muitas vezes você vai ouvir hoje e amanhã você já vai esquecer. Amanhã você vai esquecer. Quem é que lembra? Você está lembrado? Você lembra? Você lembra aí quais foram os 5 tipos que nós já ouvimos? Ouvimos o primeiro, segunda-feira, o segundo, terça, o terceiro, quarta, quinta-feira, o quarto, sexta-feira, o quinto, hoje sábado, o 6º tipo. E enfim, irmãos, às vezes a gente não lembra o que comeu ontem. Então imagina hoje, sábado, lembrar de segunda-feira passada. Volto a repetir, irmãos, que nós precisamos fazer um exercício. Como eu fiz agora, peguei um papel, uma caneta
E eu comecei a fazer um exercício de mente e buscar aquilo que já foi ministrado aqui através deste estudo, através deste canal. Com isso, queridos, eu quero passar aqui um exemplo para vocês. Um exemplo de que não é fácil. Não pense que é fácil, não pense que é só ouvir, não. Né? Tem que ser praticada. A palavra de Deus tem que ser colocada em prática. Tem que ser colocada em prática. Se não for colocada em prática, ela é em vão. Ela é em vão. Então que você possa, meu irmão, minha irmã, pedir ajuda ao Senhor, pedir ajuda ao Espírito Santo para colocar a palavra de Deus em prática. Vamos fazer um resumo, então? Primeiro tipo de pessoa que Deus não ouve. Deus não ouve oração. É a pessoa incrédula. Segundo tipo de pessoa que Deus não ouve oração, aquela que não se arrepende. Terceiro tipo de pessoa que Deus não ouve, aquela que ignora o que Deus está falando. Quarto tipo de pessoa que Deus não ouve, aquela que não ajuda o próximo. Quinto tipo de pessoa que Deus não ouve, é aquela que não honra o seu cônjuge. E hoje, o sexto tipo de pessoa que Deus não ouve é, meu amado e meu querido irmão, nada mais e nada menos do que a pessoa hipócrita. É forte, hein? Uau! Uau, essa palavra é muito forte hoje. Sexto tipo de pessoa que Deus não ouve as suas orações. Está escrito, vamos voltar ao livro de Isaías, no capítulo 1, e o versículo é do 11 ao 15, diz assim: Para que me oferecem tanto sacrifício? Pergunta o Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que vocês multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Uau, hein? Meu Deus, que palavra, igreja. Que palavra, hein? Que palavra. Irmãos, o que nós vamos aprender nesta palavra hoje é que Deus, ele não ouve o hipócrita. Ele não responde ao hipócrita. E quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele que se diz de Deus, que se diz servo de Deus, cristão. Mas aí, meus amados e queridos irmãos, quando nós vamos ver as suas obras, ela não tem nada de Deus. Ele não tem nada de Deus. As suas obras, as suas ações
o seu comportamento, a sua atitude não são comportamentos e não são atitudes que revelam a essência de Cristo, que revelam ser atitudes de um homem ou de uma mulher de Deus. Então, amados, o hipócrita, por exemplo, é aquele que fala mal do dízimo, mas ele vai lá e dá o dízimo, ele fala mal, ele se junta para falar mal com quem fala mal, mas ele vai lá escondido e ele dá o dízimo. Hipócrita. Hipócrita, irmãos, por exemplo, é aquela pessoa que fala mal, mas depois ela está lá na tua frente. Depois ela está lá, Depois ela está lá fingindo ser teu amigo. Depois ela está lá fingindo ser uma coisa que ela não é. Porque ela se acostumou a fazer aquilo. Ela já se acostumou. O hipócrita, ele é casado com o falso, com a falsidade. É aquela pessoa que, infelizmente, ela é julgada como falsa. Porque uma hora ela pensa de um jeito, dependendo com quem ela está, ela pensa de um jeito. Quando muda a sua companhia, ela pensa de outro jeito, ela pensa de outra maneira. E aqui, meus amados, Isaías está falando de um tempo em que as pessoas, elas estavam indo, comemorando, fazendo suas festas, adorando, achando que estavam adorando a Deus, achando que estavam buscando e servindo a Deus, mas elas viviam na idolatria, elas eram idólatras, elas viviam desobedecendo, elas eram desobedientes, elas eram rebeldes. Então, Deus, ele conhece, sabe aquela velha e sábia frase: Deus conhece o meu coração. Como tem gente que usa essa frase para se afirmar falso, Para se afirmar rebelde, porque ele está errando, ele está errado, ele está mentindo, e às vezes está olhando para outra pessoa e está dizendo: Deus conhece o meu coração, eu não preciso te provar nada, eu não preciso te dizer nada. E isso, meu irmão, minha irmã, é repugnante, não só diante de Deus, mas até mesmo diante de nós, meros mortais. Então, queridos, eu sei que essa palavra é forte, essa palavra é dura, irmãos. Essa palavra, irmãos, ela é difícil de pregar. Essa palavra, irmãos, ela é difícil de ouvir. Mas ela é necessária. Ela é necessária para que nós venhamos, irmãos, parar de fingir que somos o que não somos. Que nós venhamos, meus amados e queridos irmãos, parar e analisar a nossa vida. Será que eu estou sendo o que Deus quer que eu seja? Será que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça?
Será que eu estou me apresentando como diante de Deus como uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra? Às vezes a pessoa não sabe por que Deus não está atendendo ela, por que a oração dela não é respondida. Mas muitas vezes ela está ali dentro da igreja. E, irmãos, espantem com o que eu vou dizer para vocês. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas quando ela chega em casa, ela diz para a família: ainda bem que o culto acabou. Não aguentava mais estar lá dentro. Eu vou porque eu tenho minha obrigação. Se eu não tivesse obrigação, eu não ia. E isso é o mínimo que eu posso falar aqui. Eu não posso falar coisas maiores que eu sei, senão ofende. Então, meus irmãos, o nome disso é hipocrisia. E Deus não ouve a oração do hipócrita. Deus não ouve aquele que finge ser uma coisa que não é. Aquele que finge ser uma coisa que não é. É horrível isso. É horrível. Mas existe. O mundo está cheio de pessoas hipócritas. O mundo está cheio de pessoas assim. E é nosso dever, é a nossa missão, é o nosso papel, o cristão, de ser diferente, de não ser igual ao mundo, de não ser igual às pessoas do mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Guarde, meu irmão, minha irmã, grave esta palavra em nome de Jesus. Na oração está a Celita Rodrigues, o Jonathan, a Jennifer, a Isabela. Na oração está a Renata, Paulo, Rosângela, o Nicolas, o João Maria, Tatiana, Maria Ivanir Pontes, Juliana, Fabrício, Rosa, Herodita, Rosimara, Marta, Paula, Mário, Érica, Eva, Ivo, Rudimar, Rudinei, Marlonei, Robson, Vanessa, Marcelo Leite, família, Adelar Leite e toda a família. Na oração também está o Ivan e toda a família, Elci, Claudete, Ana Salete Costa, Marlene, Eduardo e toda a família, Alice, Gustavo, Adelar, Denise Leite, Atemir, Erondina e Gilmar Natividade. Querido amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós declaramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a vida de todos estes que nós acabamos de ler o nome e destas pessoas que estão conosco agora ouvindo e recebendo esta palavra dentro da sua casa, dentro do seu lar. Que Yeshua, que o eterno Deus os abençoe e seja com cada um de vocês. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus, e graças a Deus. Amados, que Deus abençoe, que viva Cristo nosso Senhor. Amanhã estou de volta e amanhã encerrando esse tema em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus. Você acabou de ouvir o programa A Voz do Senhor, da Igreja Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Na responsabilidade, Pastor Denner Galeão.